Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vire para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, aleluia! Glória a Deus. Hoje é um culto especial, é o culto de nós sermos renovados através do corpo e o cálice de Jesus, e o sangue de Jesus, amém? E eu tenho certeza que você vai voltar para casa curado, restaurado, cheio de paz, de alegria dentro do seu coração. Sempre tenha em mente que Deus está aqui. Ele disse: se dois ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele fará presente. Então Deus está neste lugar. E aonde Jesus estava, milagres aconteciam. Sempre Ele dizia para as pessoas: vá, a tua fé te curou. Vá e seja livre deste mal, conforme a sua fé. Então, se você crê que Jesus está aqui, Ele continua fazendo milagres. Se você crê que Jesus está aqui, Ele continua curando enfermos, restaurando corações, libertando pessoas. Você não pode voltar para sua casa da mesma maneira que você entrou. Você vai voltar cheio da unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero compartilhar essa palavra com você. Quantos são discípulos aqui? Fala amém com convicção. Amém. Isso. Nos passos de Jesus, nós devemos andar nos passos de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E Ele nos deixou Ele mesmo como o nosso alimento, a nossa vida, a nossa proteção, a nossa segurança, mas também Ele é o nosso exemplo. Então hoje é um culto que a sua criança vai aprender com você. Elas vão aprender a ofertar com você, elas vão aprender a orar com você, elas vão aprender a louvar com você. Por mais que as irmãs estão semanalmente aqui, a sala ao lado, você é a maior referência para elas. E aos pais que discipulam os filhos, são você, pai, mãe, que vai ensinar o seu filho a louvar a Deus na sua casa. Então tome cuidado com as músicas que você escuta, porque elas vão querer ouvir também. Toma cuidado, né, com aquilo que você vê, senão ela vai querer copiar o exemplo. E você deve manifestar Jesus a elas. Aleluia. Essa é a nossa responsabilidade. Estava vendo o Heitor, às vezes é até engraçado, né? Ele tem 11 meses. Esse mês ele faz 1 ano, aleluia. E quando nós vamos orar lá em casa, nós oramos à mesa, ele pode estar chorando, brincando, mas quando nós vamos orar, ele se cala. E às vezes quando está em público, ele estende as mãos, porque ele vê nós estendemos as mãos. As irmãs podem testificar disso. Ele estende as mãos porque ele está aprendendo a orar, desde criança. Então ensine os seus filhos a orar. Ensina eles a ler a palavra, a amar em Jesus. Amém? Mateus capítulo 27, versículo 46 ao 52. Diz assim a palavra de Deus: desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, desde meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam:
Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aleluia! Muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Irmãos, essa passagem ela é muito poderosa, porque ela mostra os últimos minutos, as últimas horas do nosso Senhor na cruz. E a maior manifestação de amor é Jesus ter morrido por nós, quando nós éramos pecadores. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que não havia nenhum bom sequer, nenhum que buscavam a Deus. Todos estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Estando nós mortos, Ele nos deu vida juntamente com Ele. Então não havia esperança para você. Aqueles que não conheceram a Jesus, aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, eles estão condenados à vida eterna sem Cristo. A vida eterna sem Jesus. E é maravilhoso você sempre meditar na obra da cruz. Nós precisamos olhar para a obra consumada e dizer: foi por amor a mim. Não é quando nossas orações são respondidas que Ele prova o seu amor. Não é quando tudo vai bem que Ele prova o seu amor conosco. Porque no mundo teremos aflições, mas Ele provou o seu amor morrendo por nós, quando nós éramos inimigos dEle. Éramos sem Deus no mundo, sem esperança. Mas Ele te amou tanto que se entregou na cruz. E aqui nós vemos Jesus, Ele declara algo em aramaico. Ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. E aqui o evangelista Mateus, ele traduz para nós entendermos o que Jesus quis dizer. Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Uma das maiores dores de Jesus não foi a física, pasmem com isso. Mesmo Ele levando 39 açoites, as suas costas foram rasgadas. Cravos enormes furaram as suas mãos, os seus pés. Espinhos grandes cravaram sobre o seu crânio, o seu couro cabeludo, e sangrou. Envolveram Ele em um lenço vermelho como este. O sangue, você sabe, junta com o tecido de linho. Depois, ao tirar, rasgaram-se a sua pele. Tudo isso foi muito doloroso. Foi a morte mais vergonhosa que existe até hoje. Era uma vergonha Ele na cruz, desnudo, por amor a mim e a você. Mas a sua maior dor foi Ele ter separado de Deus por causa dos pecados que eu e você cometeu. A sua maior dor, porque Jesus e o Pai eram um só. Não havia nada que o separava. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então a vida de intimidade, de comunhão era tão plena que você não consegue imaginar. Mais do que um marido e mulher que conversa na sua casa. Era uma intimidade absoluta. Esses dias nós acompanhamos crimes absurdos. Acompanhamos um crime lá em Natal, que um homem forte agrediu uma mulher terrivelmente com 61 socos. Ela ficou completamente desfigurada. Olha que pecado terrível. Nós vemos estupros, nós vemos assassinatos de parentes, filho matando pais, pai matando filhos, coisas terríveis por causa do pecado. Nós vemos angústias, trevas, depressões,
ansiedades extremas, toda sorte de doenças da alma, a maior trevas que você possa imaginar, tudo isso Ele levou sobre Ele. O peso do pecado estava sobre Ele. Ele se fez pecado por nós, sem ter cometido nenhum pecado. Todo o peso de angústia, de trevas, de sofrimento, de dor, de aperto no coração, tudo isso estava sobre Ele. E neste momento Deus teve que virar as costas para Jesus, para nunca mais virar as costas para você. Deus teve que abandonar Jesus na cruz, porque os nossos pecados estavam sobre Ele, e os nossos pecados sobre Cristo o separou Ele de Deus. Ele foi maldito no madeiro. A ira de Deus, o fogo de Deus consumiu Jesus na cruz. Mesmo se alguém fosse para a cruz para poder levar o seu pecado apenas, não adiantaria nada. Era impagável. Nada que o homem possa fazer vai garantir a sua vida no céu. Nós não podemos garantir a nossa vida nos céus. Ninguém poderia nos dar a vida eterna se não fosse Jesus. Somente Ele nos deu pelo seu sangue, pela sua carne, que morreu no nosso lugar. A ira de Deus veio sobre Ele para não vir mais sobre você. Ele foi abandonado, porque Ele diz: jamais, nunca, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Ele está com você em todo o tempo. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você faça ou deixou de fazer, Ele está com você. Nos dias bons, Ele está com você. No dia que você está orando, jejuando, buscando a Deus, o dia que você está firme, servindo ao Senhor, Ele está lá com você. Mas no dia de tristeza, de queda, no dia de vazio, no dia que você não tem vontade de fazer nada e não faz, Ele também está com você. Porque essa é a promessa, que Ele não vai te abandonar jamais. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você pode ter paz hoje, porque Ele mora em você, e nós somos dele e estaremos com Ele para sempre. Aleluia! Mas Jesus aqui, quando Ele disse em aramaico, Ele deixou uma senha. Ele deixou uma chave para os seus discípulos. Olha que interessante. Apenas os seus discípulos que falavam em aramaico. Aramaico era uma língua bem antiga, que ela ficou obsoleta, ou seja, perdeu-se o uso. Depois do hebraico, ninguém falava mais em aramaico, mas quem era galileu sabia o aramaico. E Jesus deixou uma senha para os seus discípulos. Olha que interessante, lá em Atos capítulo 1, vamos ler somente o 11, que diz assim: e eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Eis que Jesus dentre vós, que foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que viste subir. Então estes aqui eram galileus, que estavam lá ao pé da cruz, que ouviram Jesus clamar: Eli, Eli, lama sabachthani. Uma promessa. Jesus, depois que ressuscitou, ficou com eles 40 dias falando sobre o reino, ensinando sobre o reino, incendiando o coração deles sobre aquilo que nos move, nos envolvendo com a cultura dos céus, que é para lá que nós vamos. Se você entende o reino, você vai viver uma vida plena. Se você viver a cultura dos céus aqui na terra, você vai manifestar Cristo, e a sua vida será extraordinária. 40 dias falando sobre o reino. E aí Jesus despediu deles. Estavam subindo aos céus, eles estavam vendo, até que um anjo disse para eles: varões galileus, da mesma maneira que você está vendo Jesus subir, vocês também verão eles descer. Ou seja, Ele está voltando e a sua vinda está próximo. Amém?
Mas também lá em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: estavam pois atônitos e admiravam-se, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando? Eles ficaram 10 dias perseverando em oração no cenáculo. Eles não sabiam que dia que viria o poder de Deus, mas eles estavam juntos em oração, todos os dias orando, diariamente esperando o poder dos céus revestir-vos. Eles sabiam que sem o poder nada poderia fazer. Os discípulos sabiam que sem o poder a vida deles não teriam mudanças significativas. Eles saberiam que sem o poder eles continuariam tímidos, amedrontados, paralisados, cheios de temor. Mas quando o poder vem, ele envolve você de tal maneira que você passa a ser ousado em Deus. Não importa o seu temperamento, a sua personalidade, se você é tímido no dia a dia, mas quando você prega o evangelho, haverá poder. Tem poder saindo do seu coração. Aqueles que andam cheios do Espírito, o coração é incendiado, os seus olhos são molhados, eles somente falam coisas do alto. Aleluia! E aí as pessoas ficaram admiradas, espantadas, porque eram 9 horas da manhã e eles estavam cheios do Espírito. Parecia que estavam embriagados com vinho, mas não, estavam cheios do Espírito Santo. E depois disso 3.000 pessoas em um só dia foram convertidos. Uau, diga glória a Deus. Aqui tem mais do que 10 pessoas. Se 10 pessoas se pregaram e 3.000 se converteram, quanto mais uma igreja apaixonada por Jesus, cheia do Espírito Santo, vai abalar a cidade de Itaúna. Aleluia! Então não aceite viver uma vida sem poder de Deus. Não é um dia para o outro que você adquire o enchimento do Espírito. É todos os dias da sua vida. É cada dia um pouco, é cada manhã. É como você zelar e cuidar de um jardim. Você tira as folhas mortas, você coloca água, você aduba a terra, você fica ali vigiando, olhando, você cuida para que animal não venha, você coloca um fertilizante para que não tenha pragas. E assim é a vida do crente que deseja mais do céu sobre você. Ele cultiva, ele zela, ele tem cuidado com aquilo que escuta, com aquilo que vê, com aquilo que fala. Ele tem zelo, ele ora e vigia em todo o tempo, porque ele quer manter o coração aceso com a chama viva do Espírito. Aleluia! Então eles eram galileus. Tudo isso aqui para falar que eles eram galileus, e eles entendiam o que Jesus estava falando na cruz. Mas para frente você vai entender melhor isso, o que significa. Mas em Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: e diziam a todos. Jesus diziam sempre para os seus discípulos, ele diziam a todos que estavam ouvindo o evangelho. Eram mais de 120 pessoas. Começaram com 12, depois viraram 70. E havia uma multidão que seguia Jesus. Mas o que Jesus dizia a eles? Ele dizia assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantos querem andar nos passos de Jesus? Há um convite para mim e para você. Tome a sua cruz e siga Jesus. Portanto, no versículo Mateus agora 28, 19: e de fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. No último domingo deste mês haverá batismo, diga aleluia. Então, se alguém quiser vir a Jesus, Deus, o Senhor quer que você o siga. Quantos vieram até Jesus aqui? Levante a sua mão. Então, há um caminho de cruz para você. O evangelho, ele é renúncia.
O Evangelho é negar nós mesmos para o seu próprio bem, para que você tenha vida plena, para que você experimente de fato toda a alegria, porque muitas vezes você não sabe o que é alegria de verdade. A sua alma não pode produzir, o mundo não pode te oferecer paz genuína. E é por isso que esse convite é para a sua alegria, para o seu crescimento, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Vamos ler também Mateus 6,19, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e aonde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o seu tesouro, e ali também estará o seu coração. Jesus sempre pregou o evangelho do reino. O Senhor quer que você olhe para algo que está além. Não olhamos para aquilo que nós vemos, mas olhamos para aquilo que nós não vemos. Ele diz que o reino dos céus é chegado no meio de nós e está dentro de você. Amém? Então ele diz assim: não ajunte tesouros na terra. Não quer dizer que você não possa poupar. Poupe. Coloque na poupança 10%, 5%, 15% do seu salário. É saudável, é recomendável. Amém? É importante você guardar dinheiro. Mas o que ele está dizendo é: não dê a sua vida, não dê os seus dias, o seu tempo, a sua energia apenas em coisas materiais que se perdem. Carros ferrugem consomem, carros acabam, casas envelhecem, bens materiais, roupas acabam. Você cresce, você ganha um pezinho a mais, não serve mais, tem que doar para o bazar aqui, para terça e quinta as irmãs venderem para outros. Aleluia. Bens materiais vão embora. Mas ele diz: ajuntais tesouros no reino dos céus, porque lá está guardado, protegido. Tudo que você faz para Deus com todo o coração, o que você faz para Deus com fervor de espírito, é acumulado nos céus. E quando você chegar lá, haverá uma grande recompensa. Aleluia. Lá vale muito mais do que aqui. Imagina se você pudesse juntar todo o seu dinheiro e depositasse numa conta nos Estados Unidos, e aí tivesse uma certeza: depois de 10 anos, todo o seu dinheiro que você colocou lá na conta americana, você vai ganhar um green card, um visto para você mudar para lá e viver para lá. Isso é para quem tem um desejo para os Estados Unidos. Quem é brasileiro quer ficar aqui, aleluia. Mas imagina, você pudesse começar a guardar dinheiro, e é uma certeza: daqui 10 anos você irá para lá, e lá o seu dinheiro vai render mais. Lá o seu poder de compra será mais alto. Você colocaria dinheiro, você juntaria dinheiro lá, onde $100, meio dia de trabalho, você faz muita coisa? Imagina, um dia de trabalho, você compra coisas que 15 dias aqui no Brasil não compra. Um dia, compra por 15 dias trabalhados. Como é que seria a sua vida? Como é que você viveria aqui? Você viveria de uma maneira mais simples, não é verdade? Você pouparia de gastar dinheiro à toa para poder acumular o dinheiro lá, porque é uma certeza que você irá para lá, e lá o seu dinheiro rende mais. Lá o poder de compra é maior. Mas nós não estamos falando aqui de um país falido, espiritualmente dizendo, comparado ao reino dos céus. Nós não estamos dizendo de um país apenas comum da terra. Nós estamos dizendo do reino, aonde tudo que você faz, você está juntando nos céus. E é uma certeza que crentes apaixonados irão para lá. Aleluia. E o que você terá acumulado nos céus? O que nós teremos lá?
Quais são os tesouros que estão guardados? O que você faz aqui hoje pode acumular nos céus. Você que está gastando a sua vida pregando o evangelho, cuidando de crianças, você que serve ao Senhor com fervor do seu coração, você que é um líder, você que está servindo de alguma maneira ao Senhor, de alguma forma, no seu trabalho, está pregando o evangelho, na sua empresa, nas suas escolas, você está dando bom testemunho, você está acumulando tesouros nos céus, onde ferrugem não corrói, traças não destrói, ladrões não roubam. Quantos pode dizer amém? Porque aonde estiver o seu tesouro, vai mostrar o seu coração. Ninguém pode esconder aonde está o seu coração. Ninguém pode se esconder por muito tempo. Você quer conhecer uma pessoa, fica com ela alguns dias, trabalha com ela, vive com ela, estude, fica ali alguns dias, você vai conhecê-la de verdade. Não dá para poder esconder uma máscara, uma hora ela cai. Quanto mais o que a pessoa fala, quanto mais ela investe o seu tempo, as suas prioridades mostram onde está o seu coração. Quais são as prioridades? O que você gasta mais tempo? O que você deseja mais? Mostra onde está o seu coração. O coração é a fonte da vida. Você deve guardá-lo, protegê-lo, orar para que o Senhor o transforme, porque Ele guia, Ele dita o rumo da sua vida, Ele dita o seu futuro. Onde seu coração está aplicado, é para lá que você está indo, é para lá que você está garantindo um futuro, uma reserva, amanhã. É onde está o seu coração hoje. Primeira coisa que nós vemos, ser discípulo é uma decisão que você toma. Havia muitas multidões que serviam a Jesus, e essas multidões, elas queriam muito ser abençoadas. Deus tem bênçãos para você, Ele já te abençoou. Tem cura para você hoje, e você vai sair daqui curado. Multidões, elas querem pão e peixe. Deus dá pão e peixe para todos. Para a multidão, Ele dá para os discípulos, para os seguidores, Ele dá para todos. Mas tem algo que a multidão não recebe: o coração de Jesus manifesto, o desvendar do reino. Ele falava por parábolas para a multidão, mas para os discípulos Ele explicava as parábolas. Ele dizia abertamente. Primeira coisa, ser discípulo é uma decisão. Você que tem que decidir andar nas pegadas de Jesus. Ele não vai forçar você. E entenda algo, quando você for ler a Bíblia, entenda que tudo que está escrito é para você. Eu vejo algumas pessoas lendo a Bíblia e achando que isso é para os discípulos. Não, isso aqui era para os discípulos, isso aqui era para o apóstolo Paulo, isso aqui era para Moisés, isso aqui era para Elias, isso aqui era para Jesus. Não se aplica a mim. A palavra de Deus, da graça revelada, se aplica a você. Leia e aplique-se nela, na palavra. Coloque o seu coração e as pratica. Pratique o que você lê. Se você leu, pratica isso, para que você viva de verdade, para que você desfrute de uma plenitude que nós não conseguimos mencionar aqui. Está algo além do que eu posso dizer, do que palavras possam traduzir. Uma vida plena, cheia de vida, fluindo. Alguém que viva na terra, mas o seu coração é dos céus, a sua visão é dos céus. É alguém apaixonado por Jesus. Esse é o discípulo. Ele não quer mais nada, somente a manifestação da glória. Ele dá tudo pela presença palpável. Ele anseia todos os dias ouvir Jesus. Ele busca de todo o coração. Há um anseio profundo, há um anelo no coração. Corações sensíveis e quebrantados jamais Deus vai desprezar. Tem coisas que Ele não pode ter se você não entregar o seu coração
totalmente a Ele, que Ele seja o dono dos seus dias, o dono do seu dinheiro, o dono do seu trabalho, o dono da sua casa, o dono dos seus bens, que você não possa ter nenhum medo de entregar tudo para Jesus, que você possa dizer: Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, e se o Senhor pedir qualquer coisa, está aqui à disposição, eu não tenho nada, tudo é do Senhor. Isso é discípulo. Ele entendeu que a vontade dele é melhor do que a minha, e se ele pedir algo é porque é para o meu bem, para a minha felicidade, mesmo que a minha carne não goste, mas é para a minha felicidade. Você pode crer nisso? Segundo, ser discípulo é renúncia. Discipulado é entrega, é decisão. Discipulado não é uma reunião de segunda-feira de 1h30. Discipulado é andar junto. Eu aprendi algo: a unção você não transmite, a unção você pega, você toma. Quando você deseja o que alguém tem, se você deseja a unção de alguém, você se aproxima dele, você honra, você pega, você apropria. O maior é aquele que serve. Não adianta meu pastor colocar a mão sobre mim e liberar uma unção, eu devo pegar a unção dele. Quando eu admiro, quando eu honro, quando eu quero ter o que ele tem, quando eu abro meu coração para receber dele. É discípulo. Jesus disse isso. Ele disse: se você crê no profeta, receberá galardão de profeta. Ser discípulo é servir mais, porque maior é aquele que serve. A maior maneira de servir é pregar o evangelho, é cuidar de pessoas. Ele disse para Pedro: tu me amas? Pedro disse: o Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui não é só para pastor, presidente de uma igreja, não. Todos nós devemos cuidar do nosso irmão. Não foi isso que Deus disse para Caim? Caim, onde está o seu irmão? Irmão cuida do outro. Porque discípulo é isso, é fazer discípulos. Quem é discípulo faz discípulo, gera pessoas. Quem nós temos gerado? Ser discípulo é renúncia, é negar a si mesmo. Eu li um texto que eu vou ler com você agora, que marcou minha vida quando eu tinha 17 anos. Eu lembro de um dia que eu tinha uma bicicleta para ir aos cultos. Eu ia 4 ou 5 vezes no prédio da igreja, porque era discipulado, era culto de jovens, era cursão, na verdade era CTL e seminário. Já tinha feito cursão. Comecei o seminário junto com o CTL. E eu lembro que eu tinha uma bicicleta, e teve uma época de frio, de junho. Eu comecei a ter um princípio de pneumonia, e quando eu tossia, doía minhas costas até chorar. Aí eu faltei 2 cultos. Mas quando eu li isso aqui, eu chorei tanto, eu falei: nunca mais vou faltar. E aí eu fui de bicicleta. No culto que eu fui, o Senhor me curou desse princípio de pneumonia. Porque eu li o que o apóstolo Paulo viveu em Atos capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando por um morto. Rodeando, porém, os discípulos, ele levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O povo alvoroçou a multidão, instigaram a multidão pegaram pedras grandes, apedrejaram.
talvez hematomas, ossos quebrados. Não era brita pequena, era pedra, cheio de hematomas, de dores. Amarraram ele num cavalo, tiraram para fora da cidade. Os discípulos o rodearam, pensaram: o apóstolo morreu. Gente, ele morreu, não tem condição, ele está morto. Ele levantou, entrou na cidade. No dia seguinte foi para uma outra cidade, em cima de um cavalo, para pregar o evangelho. Que revelação! Que paixão por vidas! Que desejo profundo, que comprometimento! Esse entendeu o que é negar a si mesmo, tomar a cruz e servir Jesus. Apedrejado, arrastado fora da cidade, não deu nenhuma desculpa. Na verdade, se ele falasse que não ia, não seria desculpa. Mas ele foi. Não apenas foi, pregou o evangelho, fez muitos discípulos, mas voltou também para fortalecer os discípulos que estavam na cidade, que tinha ficado. Ele disse: importa por muitas tribulações eu entrar no reino. Quero dizer algo para você. Semana passada eu preguei sobre tribulação. Não há reino sem tribulação. Ele disse: se perseguiu Jesus, vai te perseguir também. E fica feliz quando mentirem contra vocês. Alegrai-vos quando te insultarem, quando mentirem, quando levantarem calúnia contra você. Feliz, porque você receberá uma grande recompensa. Porque o evangelho é renúncia. Ontem eu passei muito mal, dores todas nas juntas inteiras. Hoje eu acordei também passando muito mal. E falei: é um prazer servir ao Senhor passando mal. Porque quando tudo vai bem, quando você está bem, feliz, glória a Deus, você vai. Mas a oportunidade de servir passando mal é de vez em quando que acontece. O normal é você estar bem e servir ao Senhor. Mas o dia da luta, da angústia, é uma oportunidade para glorificar o nome dEle. No dia do problema, da angústia, da tribulação, é uma oportunidade de fazer quando o mundo espiritual acha que você não vai fazer. Quando as pessoas estão observando qual será a decisão dele, o que ele vai fazer agora com essa situação, você vai dizer: eu vou louvar o nome do Senhor. Eu vou ser perseverante e glorificá-lo, porque o que Ele fez por mim na cruz, nada se compara. Eu vou fazer e vou andar nos passos dele. Ele morreu na cruz, mas Ele disse: tome a sua cruz e o siga. Como estão entendendo a pregação? Discipulado é cruz. É cruz. Dia após dia. Ele diz em João 12:24: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, gera muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á neste mundo. Mas quem odeia a sua vida, guardará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, que aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha o que o texto está dizendo: sem a morte do ego, da minha alma, da minha carne, não tem frutos. Nós fomos chamados para dar frutos. Fomos chamados para dar frutos externos e frutos do Espírito, os internos. Posso ouvir um amém? Mas se o grão de trigo que é você, e ele está nessa terra, mas se ele não morre, não gera ninguém, não traz mudança na vida de ninguém.
Se a minha alma não romper essa casca, o conteúdo da semente do Espírito não brota. Lembra-se que o Espírito está no mais profundo do seu ser, e há uma casca. Essa casca é sua alma. Quando eu falo de alma aqui, estou dizendo da sua carne, mais propriamente dito. A sua carne que não quer servir a Deus, a sua carne que quer se inclinar para as coisas do mundo, a sua carne que ainda fica essa luta constante que existe. Mas uma vez que eu nego e esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, como diz o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fez isso. A carne dele não queria nem levantar da cama depois de tanta pedrada. A carne dele não queria nem levantar daquele chão, porque pensaram que ele estava morto. Ele foi chicoteado 39 vezes, 2 vezes na sua vida. Teve naufrágios, frio, fome, foi picado por serpente, foi preso. Feridas, doenças, perseguições, traições e abandono. Mas ele disse que isso é leve e momentânea tribulação, por causa da glória que há de vir. Se a minha alma não romper essa casca, o Espírito que está no mais profundo não vai transbordar. Ser discípulo é cruz, porque a cruz mata a carne. Não quero ler nada, estou sem vontade de orar. Aí você vai dizer para a sua carne: seu lugar é na cruz. Eu vou alimentar o meu espírito. Eu não quero ir no culto, estou desanimado. Mas você vai dizer para a sua carne: carne, o seu lugar é na cruz. Eu vou para o culto servir ao Senhor. Eu não quero ir em célula. Nós somos uma igreja em células, amém? Fala para o seu irmão, fala assim: nós somos uma igreja em células. Então esteja em uma célula. Faltou ousadia nessa parte. Faltou ousadia nessa parte. Para de querer dar só um dia para a semana para Jesus. Todos os nossos dias é dele. Então não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A sua vida é dele. Então no dia da célula, quando não der vontade de ir, você vai dizer para a sua carne: carne, o seu lugar é na cruz. Que televisão nada. Que dormir nada. Não. Nada de videogame, nada de joguinho, nada disso. O seu lugar é na cruz. Eu vou servir o meu Senhor com paixão. Diz amém? Amém. É isso que é crucificar a carne. É dizer não, eu não estou com vontade. Nós não servimos a Deus somente quando estamos com vontade, porque crianças fazem isso. Criança só come o que quer, vai com o que quer. O dia que quer cair na escola, o dia que não quer ir na escola, o pai tem que esforçar para ir. Adultos servem quando não querem fazer. E a sua carne não vai querer mesmo. Não é novidade falar isso. Mas eu quero ver a vida de Deus fluindo dentro de nós. Eu quero ver o avivamento acontecendo. Como eu sonho para ter 2 cultos aqui, de não ter lugar mais, de ter 2 cultos com 50 pessoas. De manhã e de noite, 50 pessoas. Para poder sair deste lugar. Eu não quero ficar aqui muito tempo. Eu não tenho apego nenhum para este lugar, eu não gosto. Eu quero ir para um lugar grande, espaçoso, amplo, com sala pastoral, com sala de criança, 3, 4 salas para os kids. Banheiro grande, com 4, 5 torneiras, 5, 6 sanitários. Eu quero para um lugar grande e amplo, mas só vai haver avivamento se haver desejo profundo. Só vai ter avivamento se houver a morte da semente. Você é a semente. Só tem avivamento quando tem renúncia, entrega, paixão de verdade. Devemos brincar de ser cristãos. Devemos entregar nossa vida por completo. Quantos pode dizer amém? Quem ama a sua vida, quem quer garantir demais a sua vida, vai perder no reino. Mas aqueles que os amigos criticam dizendo: para que está perdendo a sua vida aqui? Só fica em igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para quê? Para que isso? Para quê? Vai viver a sua vida, vai curtir os seus dias, vai usar o seu dinheiro, vai ir nas festas. É isso que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que você está perdendo a sua vida. Glória a Deus por isso.
Boa notícia para você, sinal que você terá uma grande recompensa. Mas tem algo a mais aqui. Jesus disse: aquele que deixou casa, filhos, sua vida, trabalhos por amor a mim, o evangelho, receberá 100 vezes mais neste mundo e também a vida eterna. A recompensa não é somente lá, há uma recompensa também aqui, para aqueles que negam a si mesmo e vivem uma vida de cruz. Isso é andar nos passos de Jesus. Quantos querem andar nos passos de Jesus? Eu tenho certeza, se você viver assim, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Por que tem pessoas ainda angustiadas, atormentadas, cheias de ansiedade e medo? É porque não entregaram, não viveram para valer a vida espiritual. Não romperam barreiras, limites que nós mesmos colocamos. Discipulado é seguir os passos de Jesus, é passar por onde ele passou. Jesus passou em Belém. O que é passar em Belém? Belém significa o seu começo. Semana que vem, domingo, e alguns já disseram: pastor, é dia dos pais. Glória a Deus, almoça com seu pai, leva um presente para ele, nós vamos orar por eles. Mas às 16 horas nós começaremos o curso Maturidade no Espírito. É a primeira oportunidade para você dizer: cumpriu o que a palavra diz. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que aquele que aborrecer pai, mãe, filho, nora, sogra, até mesmo a sua vida, não pode ser meu discípulo. Em algum momento ou outro nós vamos ter que aborrecer alguém. Porque dedicar-se mais tempo com Jesus e menos tempo com os da terra. Estão compreendendo isso? Em algum momento a cruz vai entrar em xeque com a nossa agenda. Em algum momento a cruz vai entrar em xeque, em conflito com a nossa agenda. Não é verdade? E a nossa decisão será algo que vai marcar a sua vida e vai ditar o rumo da sua vida daí para frente. O mundo espiritual quer ver qual será a sua decisão no dia do desânimo, da angústia. Passar em Belém, Jesus passou em Belém. Você sempre tem um começo. Sempre tem um começo. Honra os primeiros começos. Honra a igreja quando é pequena. Nós somos pequenos ainda, mas nós vamos crescer. Amém? Amém? Então honra. Honra a sua empresa que está crescendo. Ela vai crescer. O seu casamento começou agora, ele vai crescer. As suas finanças ainda estão pequenas, suas finanças vão crescer. Posso ouvir um amém? A sua família vai crescer, você vai ter filhos e filhas. É Deus que diz amém aqui. Aleluia, hein? Deus está ouvindo o seu amém. Tudo começa em Belém. Então, honra os primeiros começos. Comece, você tem que começar. Eu vou começar a ler a Bíblia que eu tinha parado há muito tempo atrás. Vou voltar, começa de novo. Vou começar a ir nas células, então comece, passe por Belém. Vou começar a ir na oração quinta-feira. Comece a vir na oração quinta-feira. Passa por Belém. Posso ouvir um amém? Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: passe por Belém. Comece. Essa semana tem oração. Então venha. Tem células. Vem para a célula. Tem cursão domingo? Vem para o cursão em nome de Jesus. Segundo, é passar também no Egito. Que é isso, pastor? No Egito? É passar no Egito. O Egito é o lugar aonde nós temos que vencer o mundo e seguir o propósito de Deus. O Egito sempre representa, fala para o irmão, o mundo. Fala, o Egito representa o mundo. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Grave isso. Se
Se você fosse deste mundo, o mundo te amaria. Mas como você não é deste mundo, o mundo te persegue, te odeia. Se o mundo te ama demais, é porque está parecido demais com eles. O mundo te persegue. Quanto mais você amar Jesus, mais perseguido você será pelo mundo. Isso é Bíblia. Então é você passar aqui, mas permanecer firme, não negociar, não ser abalado, mas influenciar em vez de ser influenciado. É fazer discípulos aonde você estiver. Andar nos passos de Jesus é passar por Nazaré. Nazaré é onde expulsaram ele. Queria jogá-lo numa ribanceira abaixo. Fala mal de pastor. Que pastor é tudo ladrão. Que pastor é aquilo, aquilo outro. E aí pastor é aquilo outro. Fico caladinho, não falo nada. Aí quando ele vê o Lucas me chamando de pastor, a cara deles vai lá embaixo. Eles ficam todos sem graça. Alguns têm coragem de falar assim: mas você é pastor? Mas não parece, você trabalha tanto. Você é pastor no sol carregando placa? Você é pastor trabalhando desse jeito? Não, então você é um pastor diferente. Está vendo? O mundo vai perseguir. O mundo vai perseguir. Como se ficar de tempo integral é algo desvalorizado. Para o mundo é, mas para o Senhor não. É cuidar de vidas. É cuidar de pessoas. É fazer o que ninguém pode fazer. Qualquer serviço, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode aprender uma profissão e praticá-la. Mas ser pastor é para aquele que foi chamado. Uma vez pastor, é pastor para sempre. Não existe ex-pastor. Se alguém é ex-pastor, nunca foi pastor. Você foi chamado para o Evangelho. Você foi chamado para dar a sua vida em favor de pessoas. Passar por Nazaré é passar por humilhação, é passar por rejeição, é passar por desprezo, é passar por desonra. Vão desonrar você, vão falar mal de você, vão dizer que você está escondendo atrás de uma Bíblia. Vão dizer que você não mudou coisa nenhuma, que você está fingindo. Vão dizer que você está morrendo de vontade de beber igual eles bebem, mas você fica se segurando para não beber. Não, é porque você nasceu de novo. A sua vida é outra. Posso ouvir um aleluia? Andar nos passos de Jesus é passar também em Gadara. Sabe, passar em Gadara, sabe o que significa isso? Você vai ter que se posicionar em autoridade. Sabe, passar em Gadara significa que você vai ter que apontar o dedo, expulsar demônios. Você vai ter que fazer guerras espirituais. Você vai ter que fazer guerra consigo mesmo. Fazer guerras dizendo: aqui não, longe da minha casa, do meu trabalho. É ser posicionado. É falar: não, chega, basta. Você pode me convidar, eu vou orar, eu vou lá expulsar demônios, quando eu puder ir, que às vezes nem sempre pode. Mas Deus quer que você expulse demônios. Deus quer que você profetiza. Deus quer que você enfrente batalhas espirituais, porque não tem como viver nos passos de Jesus sem desfalcar o reino das trevas. O reino é mudança de território. É tirar pessoas do reino das trevas e transportar para a luz. Mas você acha que o diabo vai entregar vidas facilmente? Você acha que o diabo vai entregar as pessoas assim? Então passar em Gadara é passar por tribulação, é passar por lutas. Como eu tenho visto as irmãs, quando tiveram aqui a semana toda empenhando para a inauguração do Kids, muitas delas passaram por problemas, por retaliações, por sonhos. O que significa isso? É Gadara. É o diabo se levantando, e vai mesmo.
mas ele se levanta para cair, porque o maior que está em você do que o que está no mundo. Você crê nisso? Então se prepare, porque não adianta você pegar uma bandeirinha branca e lhe balançar dizendo: eu estou em paz, eu não quero guerra com ninguém. Não há meio termo. Uma vez que você é filho, se você se converteu, você entrou em guerra. Você entrou numa batalha. Há uma batalha todos os dias para se enfrentar. Nós vencemos na autoridade do nome de Jesus. Nós vencemos porque Ele venceu primeiro e te deu a vitória. Nós já sabemos o final é vitória, no final é bênção, no final é salvação, no final é avivamento, no final nós somos mais que vencedores, porque Ele te fez vencedor. Então viva como um tal, como vencedor. Andar nos passos de Jesus é passar por Jerusalém. É uma cilada. Jerusalém, quando as pessoas colocaram folhas de oliveira para ele, ele veio montado num jumentinho, e as pessoas clamavam dizendo: bendito aquele que vem no nome do Senhor, hosana nas alturas. E o jumentinho pensando que era para ele, e o jumentinho todo cheio, né? É para mim isso aqui. E as pessoas ovacionavam, louvavam, né? As pessoas gritavam: bendito é o Senhor, nosso Rei. E as pessoas elogiavam, sabe? Jerusalém é o lugar da igreja, é o lugar do convívio. Jerusalém é o lugar da célula. Jerusalém é o lugar onde habitam os irmãos, sabe? E aí tem elogios, mas também o mesmo que disse: bendito é o que vem em nome do Senhor, disseram também: crucifica-o e solte Barrabás. No mesmo ambiente que elogiava, bateva palma, era o mesmo ambiente também que às vezes fala mal. Está algo de errado nisso? Nós somos igreja, nós estamos crescendo. Não existe igreja perfeita, não existe igreja perfeita. E se existir, se você for para lá, ela vai estragar, porque nós não somos. Estamos sendo transformados. Amém? Então, não dê créditos aos elogios, para você não se frustrar com as críticas. Não se encha, nem incha com os aplausos, porque o dia que vier as críticas, e elas virão, e quando vem de Jerusalém dói mais, quando vem da cidade dói mais. Mas aqueles que permanecem, mesmo sendo criticado, mesmo quando alguém se levanta, mesmo quando alguém não vai muito com você, mesmo quando alguém às vezes te rejeita, quem permanece é discípulo e terá recompensa. A mesma multidão que falou que Jesus era bendito, era a mesma multidão que queria que ele fosse para a cruz. Nosso elogio vem do Senhor. Busque somente dele. O homem é falho em elogiar. Eu quero ensinar algo aqui, estou terminando. Nós precisamos elogiar mais. Você ouviu um amém? Nós como igreja precisamos elogiar mais uns aos outros. Agradecer mais. Nós como igreja precisamos de glorificar o nome do Senhor pela vida do nosso irmão. Vira para o irmão que está ao seu lado, olha para ele, fala assim: meu irmão, você é um canal de Deus para me abençoar, mesmo com coisas boas e mesmo com aparentes coisas ruins, tudo é para o meu bem. Porque era assim. O tabernáculo havia madeiras brutas que ficavam encostadas umas às outras. E quando eles andavam, as madeiras relavam uma nas outras, e ferpas entravam uma nas outras. E até que parecia que a madeira foi esculpida. Não, é porque durante muito tempo ela lixando, ferpa entrando no outro, ficou uma aparência linda, maravilhosa.
Deus usa pessoas, Deus usa embalagens que você não gosta, mas é o que você precisa. Você quer alguém bonitinho, redondinho, cheirosinho, arrumadinho, que fala bem, eloquente, educado. Aí Deus envia alguém ao contrário do seu gosto, mas é o que você precisa, é o que eu preciso. Todos são bem-vindos, somos transformados. Então passar em Jerusalém é passar por isso. Vamos ler o que o Senhor diz, voltando lá em Eli lama sabachthani. Por que era uma senha? Porque Jesus não tinha muito tempo para poder citar os Salmos inteiro. E no Salmos capítulo 22, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Livra minha alma da espada, e das presas do cão a minha vida. Salva-me das faces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor da grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor. A Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Aleluia. Era isso que Jesus estava dando a chave, dizendo: olha aqui, lembra lá da Torá, lembra lá dos Salmos, lembra das Escrituras. Quando Jesus citou o primeiro versículo, os discípulos sabiam de todo o resto. Sabia que ele estava na cruz, porque Deus estava abandonando Jesus para nunca mais abandonar você. E através da cruz, todas as famílias da terra se ajuntarão ao Senhor. Ele te livra da espada, Ele te livra do chifre dos búfalos, Ele te livra das faces dos leões, Ele te livra das pestes perniciosas, Ele te livra da mortandade, Ele te livra da praga que cai ao meu dia, Ele te esconde à sombra do Onipotente, Ele te guarda debaixo das asas dele, e você está seguro. Ele te conduz para os pastos verdejantes, Ele te guia em águas tranquilas, Ele te faz sentar às mesas na presença dos seus inimigos, Ele unge a sua cabeça com óleo, Ele transborde o seu cálice com o poder de Deus. Aleluia. E quando Ele morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. Ele inaugurou os céus. Houve um primeiro homem entrar nos céus, e há um salmos que diz: entrai e abri as portas das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Abri os portais das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Jesus. Um homem inaugurou os céus com os furos nas mãos. Um homem inaugurou os céus. Ele levou o homem para o céu e trouxe os céus para o interior, que é o Espírito. O Espírito era celestial e trouxe para dentro de você. Agora o lugar de adoração não é entrar no templo mais, porque o véu se rasgou para que ele saísse do templo e viesse habitar na sua casa, na sua vida, no seu interior. Você tem acesso ao Santo dos Santos, mas também você é o Santo dos Santos, aonde ele habita para sempre. Aleluia. Segundo, a terra tremeu. Aleluia. A terra tremeu, pois aqueles que andam pela cruz, aqueles que creem na cruz, a terra estremece, cadeias são quebradas, terremoto desfaz as obras de Satanás, tudo é mudado, porque quando Jesus morreu, a terra tremeu. E a Bíblia disse que muitos mortos voltaram a aparecer para a cidade.
Pessoas que estavam mortas ressuscitaram por causa da morte de Jesus. Aonde estiver morte hoje, aonde tem enfermidade hoje, aonde tem insônia, aonde tem depressão, aonde tem a claustrofobia, aonde tem síndrome do pânico, aonde tem ansiedade, haverá vida fluindo dentro de você. Terceiro, por último, fica de pé. As rochas se fenderam, as rochas se racharam. Tem rochas sobre a sua vida, tem montanhas sobre a sua vida, tem montanhas que estão na sua frente, no seu caminho. Elas vão quebrar essa semana, elas vão se despedaçar, para que você entre num vivo caminho do Senhor. Quais são as rochas que você está enfrentando hoje? Qual é a tempestade, a tribulação hoje? Elas vão quebrar em nome de Jesus, porque através da morte de Cristo, as terras estremeceu, os sepulcros se abriram, rochas foram quebradas, porque bendito é, louvado é o nome do Senhor. Gostaria que os servos entregassem os elementos. Você não vai sair ainda enquanto nós cantemos e oremos em nome de Jesus.